Senhores, ontem, logo depois que saíram essas notícias, né, essas publicações do presidente Donald Trump tarifando o governo brasileiro, muito se falava sobre a expectativa de um revide do presidente Lula. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eu queria entender com vocês aqui, para a nossa audiência também, porque muita gente já estava falando ontem que o Brasil viraria uma Venezuela, que a situação seria catastrófica. Mas a gente lembra que o Brasil tem uma oposição forte, tem senadores que trabalham de maneira bastante incisiva ali contra essas catástrofes do presidente Lula, alguns deputados também, muitos deputados da oposição fazendo bastante barulho, e isso acaba refletindo em diversos aspectos da política brasileira, às vezes até internacional. Deputado Leandro, é motivo para pânico? Olha, de fato, nós temos aqui em nosso país, né, medidas que podem ser adotadas, principalmente pelo Congresso Nacional, que deve retomar o seu protagonismo como representantes do povo, né, como de fato foram votados, né, para isso, no sentido de evitar que de fato esse fundo do poço, né, acabe chegando. De fato, nós temos aí possíveis, né, consequências, né, que podem acontecer a partir de agosto. Eu até anotei aqui algumas delas, João, consequências econômicas para o Brasil. Então, nós temos aí, com essa tarifa, nós temos aí uma afetação direta sobre as exportações brasileiras estratégicas, como minério de ferro, petróleo bruto, aviões da Embraer, carne, soja e celulose. E com a taxação, o Brasil ainda perderá a competitividade, resultando em queda nas exportações e na entrada de dólares, redução de atividade industrial agrícola, impacto direto no PIB e na geração de empregos, fuga de investimentos e instabilidade cambial. Tudo isso resultado, né, das ações do Xandão, do Alexandre de Moraes, com o governo Lula. Claro, a gente não pode aqui deixar de também trazer a responsabilidade dos demais ministros da Suprema Corte que chancelavam e atuaram também para essa instabilidade jurídica, perseguições que, inclusive, né, ultrapassaram aí as barreiras, né, do Brasil, afetando diretamente os Estados Unidos. Agora, claro, cabe, aí vindo diretamente à sua pergunta, João, cabe ao Senado, cabe ao Congresso Nacional como todos, os deputados, precisa ter posicionamento neste momento para proteger a nação, para proteger a nossa economia e tomar medidas cabíveis. Inclusive, se necessário for, e eu vejo que a necessidade ela já vem há muito tempo, mas, claro, tem que buscar os fundamentos jurídicos para isso, não tem condição do Lula seguir, né, conduzindo o país como vem conduzindo. Colocando o país realmente na rota da falência. Estamos caminhando, de fato, para a falência. Então, de fato, o povo brasileiro acaba entrando nessa situação de medo, né, é justificável, porque os impactos econômicos podem ser muito grandes e termos aqui perdas significativas de geração de emprego ou de empregos que já estão aí, o fechamento mesmo de vagas, porque podemos ter aqui uma recessão econômica, inclusive, caso isso persista. E pior, o Lula anunciou ontem que trataria essa iniciativa do Donald Trump com a reciprocidade. Que reciprocidade? Eu pergunto ao Lula, que reciprocidade, Lula? Qual a capacidade econômica em termos de estatura econômica, por exemplo, sem falar das demais áreas que envolvem as relações internacionais, mas apenas entrando no campo econômico? Que reciprocidade com base na estatura desses dois países, Brasil e Estados Unidos, poderemos, aplicar? Não tem condição. Então, muito claramente, o que o Lula está fazendo, e o meu colega Eduardo Borgo aí falou muito bem, explicou muito bem, no desespero total, tanto do governo Lula, bem como dessa turma do STF, eles estão, como não podem retroceder, porque para uns retroceder significa a prisão, para outros, no caso do Lula, além, na verdade, de voltar à prisão como deveria voltar, não deveria nem ter saído, significa a derrota total política, é o fim do PT, o fim da esquerda no Brasil.
Então, como eles não podem retroceder, eles vão tentar levar o Brasil para o fundo do poço, para o buraco mesmo, e assim, de certa forma, como consequência, talvez, no imaginário deles, até fechar aqui o país e transformar o nosso Brasil numa nova Cuba, numa nova Venezuela, né, isolado completamente do mundo e, de certa forma, ou aliás, de toda forma, transformando o nosso povo em escravos, né, de um regime fechado. Mas claro que nós não vamos permitir isso. Nós temos homens ainda nesse país, pessoas corajosas, homens e mulheres que querem e defendem um país livre e, com toda certeza, apesar desse momento crítico que nós estamos passando, o recado que eu deixo aqui à nação auriverde, a toda a nossa audiência, é que continuem fazendo o papel que vocês fazem muito bem, que é propagando a verdade, propagando essa verdade aqui, conforme nós externamos aqui na Auriverde, nos demais canais. Vamos falar a verdade para que mais e mais brasileiros possam saber, porque a nossa união, a união do povo de bem desse país, junto com aqueles representantes que hoje têm mandatos que defendem e têm os mesmos princípios e valores que nós temos, com a nossa união nós vamos conseguir resgatar o nosso país. Nosso país não vai para o fundo do poço, conforme quer o PT, conforme quer o Lula, conforme quer a esquerda, conforme quer, infelizmente, aí, essa parcela significativa de membros da Suprema Corte. A nossa união será fundamental, ainda mais fundamental daqui em diante. E, claro, por justiça, como quer o presidente Donald Trump, que as eleições possam trazer o resultado sobre aquilo que o brasileiro quer. Jair Bolsonaro tem que ser candidato em 2026 em nome da democracia. E numa outra oportunidade, João, Eduardo, eu quero aqui também falar sobre o Eduardo Bolsonaro. Eu quero aqui já externar a minha opinião antes de detalhar. Para mim, Eduardo Bolsonaro já é um herói nacional. João. Obrigado, deputado. Bogo, a mesma pergunta para você. Economicamente falando, essa taxação do presidente Trump de 50% contra todos os produtos brasileiros, por motivos, claro, econômicos e políticos também, é motivo para pânico? Eu acho que depende. Algumas pessoas terão consequências imediatas, outras com o decorrer do tempo, tá? É muito grave, isso quebra o Brasil. Com a taxação desses produtos nos Estados Unidos, o povo americano, o comércio americano, irá procurar outro comércio. Ficará muito caro, inviável esses produtos. Tá? Deixando de comprar os produtos brasileiros, deixa de entrar dólar no Brasil. Deixando de entrar dólar, né? Nós temos aí o encarecimento de preço, a fuga de mercado, a fuga de empresários. Enfim, é um caos para o país, tá? O Brasil não sei quanto tempo aguenta essa tarifação. Agora, o que mais me preocupa não é nem óbvio, né, que a aplicação dessa tarifa preocupa, mas o Lula ele está numa situação que ele não tem muita alternativa, porque se ele não for para o ataque, para o embate, para o enfrentamento com os americanos, ele vai ser cobrado pela militância da esquerda, que a militância da esquerda não está preocupada com o Brasil. Se tivesse, não estaria apoiando a esquerda durante tantos anos, né? A militância da esquerda, ela quer mesmo o discurso, a narrativa para ir para as redes sociais e tacar fogo no parquinho, como a gente diz aqui. Tá? Então, se ele taxar os produtos americanos no que ele diz reciprocidade, meu Deus do céu, reciprocidade Brasil e Estados Unidos, né? Pega os aviões aí da FAB, que nem combustível tem para colocar no ar, olha a reciprocidade que esse descondenado que ele quer fazer, né? Mas se ele taxar, se ele partir para o enfrentamento e quebrar o país de vez, ele vai calar, ele vai dar ali uma resposta à militância e quebra o país. Se ele for mais comedido, se ele aceitar isso aí, e é simples, João, é simples. Como é que resolve isso aqui? Tá? Restaura a liberdade de expressão, tá? Volta a liberdade de expressão. Anula, por exemplo, esse julgamento absurdo que declarou inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que isso aqui é uma afronta ao direito à liberdade de expressão. É restaurar, é pautar no Congresso o projeto da anistia, ampla, geral e restrita, para acabar com esse golpe que eles deram. Tá? Então é anistia, ponto.
retorna a liberdade de expressão, que é princípio constitucional, veja, não é pedir demais, é cumprir a Constituição. E, por fim, penalizar aqueles que armaram esse golpe, em especial o ministro Alexandre de Moraes, pautando o impeachment desse ministro no Supremo. O que o governo americano sinaliza com essa carta? É o cumprimento da Constituição, o cumprimento de tratados de direito internacional e a liberdade para o povo brasileiro. É a sinalização, é a cobrança, é o restabelecimento da ordem da liberdade de expressão. Não tem como, é impossível, não dá para andar acender a vela ali para dois lados, não dá para ter dois senhores, não dá para andar com Deus e o diabo. O Lula, ele escolheu o Irã, ele escolheu o Hamas, ele escolheu a China, ele escolheu Cuba, escolheu Venezuela, escolheu Nicarágua. Ele escolhe ditaduras. Não tem como escolher ditaduras e ter os benefícios da democracia. Ou o governo, o país, anda com ditadores e aí nós sofreremos, pagaremos um preço muito alto, ou nós respeitaremos a democracia, né, os direitos e garantias individuais. Só que o Lula, o Tratado de Direito Internacional, por exemplo, assinado pelo Pacto de São José da Costa Rica, tá, que o Brasil é signatário, ele diz logo no primeiro artigo, ele fala o seguinte: os Estados partes nessa convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza. Estão entendendo? Todos os Estados Unidos ele não é signatário, apesar de fazer parte da OEA, mas todos os estados fazem parte da OEA, da Organização dos Estados Americanos, assinaram. Quase, tirando os Estados Unidos, enfim, o Brasil se comprometeu a seguir e a respeitar as opiniões políticas de qualquer natureza. Então não tem como virar uma ditadura, um regime de exceção e querer os benefícios dos países democráticos. E mais, João, e mais. Outros países da União Europeia daqui para frente começarão a sancionar o país. Tá? Isso virá numa escala muito grande, porque já entenderam, o jornal alemão, por exemplo, já publicou essa semana que a União Europeia se arrependeu de ter dado amparo ao governo populista do Lula. Então, essa carta dos Estados Unidos mostra, deflagra para o mundo inteiro a ditadura brasileira. E essa medida, veja, numa situação estratégica, o Trump é estrategista, o governo americano é estrategista, eles não vão vir com a principal sanção. Eles vão começando de baixo. E já começaram com a aplicação de 50% na tarifa Moraes. Só que ainda teremos a aplicação da lei Magnitsky, tem outros institutos para serem aplicados, tem mais penalidades. Tá? Isso aí será uma escala. Imaginar que eles foram lá, não, aplica lá o aumento de tarifa de 50%, depois a gente vê o que faz? De jeito nenhum. Já levantaram tudo. Já levantaram onde é que foi parar o dinheiro, já levantaram a relação com o crime organizado, já levantaram as associações com atividades terroristas, já levantaram para onde é que foi o dinheiro das pessoas que têm parentes em escritórios de advocacia, que andam com relógio de R$500 mil na mão. Já levantaram tudo, tudo. Tá? O grosso agora o Lula tem razão. Tá? O grosso, mas vai entrar, só que agora, por que que... óbvio que é ruim, né? É péssimo. Só que agora vai entrar para todo mundo. Até agora era para nós. Né? Até agora os ditadores estavam lá com o chicote na mão e nas costas da Dona Maria, do tio do algodão doce, do vendedor de sorvete, da rádio aqui, que nós estamos na mira. Tá? Agora não, agora o grosso é para todo mundo. Tá? Então, vamos ver se o Brasil acorda. E como, para finalizar essa parte do comentário, eu tenho o costume de tentar ver ali o lado cheio do copo em todas as situações. Quem sabe não seja essa a oportunidade que o Brasil tenha realmente para acordar e expurgar, nos livrarmos de toda essa corja que implementou essa ditadura e que atrasa o país durante tantas décadas. Quem sabe não é a oportunidade de pôr um fim no Foro de São Paulo.
Obrigado, Bogo. Aqui nos estúdios, aqui comigo também, Cláudio Cofani, advogado e comentarista Auriverde Brasil. Cláudio, quero te ouvir sobre essa questão do presidente Trump taxando o Brasil em 50%. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, João. Muito bom dia aos colegas de estúdio. Essa enorme audiência da Auriverde no Brasil e no mundo. Uma das coisas mais importantes para começar na minha manifestação aqui é deixar bem claro o seguinte. O presidente Lula, ele é um político. Ele faz campanha política, ele disputa eleições políticas, ele defende um partido político e uma opinião política. O presidente Donald Trump, ele é um político. Ele disputa eleições políticas, representa um partido e uma ideologia política, ele faz discursos e tudo que ele faz é política. Foi eleito politicamente. O Supremo Tribunal Federal não é político. Está aí a desgraça de toda essa história. Se a nossa Suprema Corte não tivesse assumido há mais de 10 anos o ativismo judicial, em que ela passou a seguir a ideia de que governar o Brasil através da imposição dos princípios constitucionais, que eles escolhem quais eles querem, e através do que eles chamam de corrente contramajoritária para imposição dos princípios constitucionais em casos reais, que é o que fala o ministro Luiz Barroso há mais de 10 anos. Se o Supremo Tribunal Federal não tivesse entrado naquilo que eu já citei muitas vezes nos últimos anos, um artigo científico produzido pelo ministro Ricardo Lewandowski, a partir de uma palestra que ele deu na Getúlio Vargas, em que ele falou lá em 2008, 2009, era do judiciário, começou a era do judiciário, em que ele faz uma digressão explicando que nos anos 80 foi a era do executivo, e que o executivo foi muito forte, 70 e 80 no Brasil, uma ditadura executiva. Depois dos anos 80, 90 e início dos anos 2000, o ministro Lewandowski falou da era do legislativo, que o legislativo foi forte. E aí ele fala que nenhum dos dois poderes atendeu às necessidades e expectativas do povo. E lá em 2008, 2009, o ministro Lewandowski falou, começa agora a era do judiciário, que é impor à sociedade o que está na Constituição, através da imposição de regras que são abandonadas pela política. A partir dessa virada, o artigo chama Era do Judiciário, Ricardo Lewandowski, que é o artigo 2008, 2009. A partir desse discurso, o Supremo Tribunal Federal passou a entrar na política. 2012, mais ou menos, o Supremo decidiu sobre união homoafetiva, sendo que o Código Civil fala casamento de homem e mulher, a Constituição no artigo 227 falava de conceitos também de casamento, que é do homem e mulher, e o Supremo teve a interpretação dele. Ah, mas o Supremo não pode fazer isso? Enquanto o Supremo não quis mandar no Brasil, o Supremo não podia fazer isso. Ele recebia essas ações judiciais que chegavam no Supremo e ele falava, isso é uma questão da competência do Poder Legislativo. E ele, Supremo, não julgava, porque o Poder Legislativo tinha a prerrogativa e a competência constitucional para fazer a lei, ou discutir a lei pelo tempo que fosse. Então, a partir dos últimos 10, 15 anos, o Supremo foi galgando em tomar decisões dizendo, já que o Poder Legislativo não toma, nós tomamos. Já que a lei do Poder Legislativo brasileiro não obedece princípio tal que eu, Supremo, escolho, nós vamos decidir a partir disso. É por isso que o Supremo decidiu que 40 gramas de orégano não geram mais ninguém ser preso, não é traficante. A partir daí, todas as biqueiras do Brasil passaram a dividir o orégano em pacotinhos de 10, 15 gramas, 5 gramas, e ninguém anda com 45, anda com 35 gramas. Está pronto, está liberado o tráfico no país. Isso é uma decisão política que a Suprema Corte tomou. Então, quando a Suprema Corte do Brasil desceu da função dela, que é jurídica, a palavra jurídica, e assumiu um protagonismo político. Esse protagonismo não está nas decisões apenas, está nos telefonemas. Eles telefonam, eles marcam jantares semanais com líderes do Congresso, com líderes de partidos, eles indicam quem vai para a Procuradoria dos Estados, eles indicam quem vai para cargos nos tribunais, eles indicam quem vai assumir alguns cargos no Exército, eles indicaram o comando do Exército brasileiro para o Lula. Então tudo isso está na imprensa, isso é uma atuação política. Tudo isso, rapidamente, para você entender. O Brasil
tem uma Suprema Corte que, conforme o ministro Gilmar Mendes falou mais de uma vez, o presidente Lula só está eleito e a maioria dos senadores e deputados só está no cargo porque a Suprema Corte agiu para fazer isso. Então, brasileiros, quando o pessoal da esquerda vier falando em besteira, vamos ter calma para conversar e falar assim, gente, é realmente impossível na tua cabeça você admitir o que o ministro Gilmar Mendes falou, que foi a Suprema Corte Brasileira que impossibilitou a eleição do Lula, porque tirou o Lula da cadeia? Ah, mas nunca podia ter posto o Lula na cadeia. Então você fala, então você concorda que eles não podiam ter posto o Lula na cadeia e quando fizeram isso, interferiram na eleição de 2018. Você concorda. Aí o cara tem que concordar, porque o pessoal do PT disse que tinha que fechar o STF quando o Lula foi para cadeia. O Vadir Damus, foi presidente da OAB no Rio, falou que tinha que fechar o STF porque pôs o Lula na cadeia. O PT falava de fechar o STF. E aí eles falaram isso até quando? Até quando? E não sei se o Borgo vai lembrar, Borgo. Quando o Lula recebeu o mandato de prisão e tinha que se comparecer, ele se escondeu no sindicato em São Bernardo. Ali foi falado para todo mundo ouvir, se me puserem na cadeia, eu vou derrubar a República. Ficou 500 dias na cadeia. Eu acho que ele fez um grande acordo com o Supremo, com a elite política de vários setores de centro-esquerda do Brasil e com muita gente. Abril de 2018. Abril de 2018 foi quando ele ficou retido lá, esperando, escolhendo o dia que ele queria ir para a prisão em Curitiba. Foi feito algum acordo nesses 500 dias, porque tiraram ele da cadeia usando uma estratégia jurídica que não existe. Foi inventado por Lula. O Lula disputou a eleição que todo mundo viu que o Lula podia falar o que queria. E o lado do Bolsonaro não podia falar sequer as coisas óbvias. Então, isso tudo, brasileiro, você tem que pensar quando você trata dos Estados Unidos. Eles tinham um governo de Joe Biden, que é um governo de esquerda, um governo que os americanos odiaram tanto, que todos os 5 estados, que eram chamados swing states, estados que vivem em dúvida, eles enterraram os democratas e elegeram o Donald Trump. O Donald Trump ganhou com a eleição popular, com maioria de votos, e ganhou com a eleição no colégio eleitoral, com maioria avassaladora de congressistas. O povo americano falou, nós não suportamos essa esquerda mentirosa e corrupta do governo Joe Biden. E esse governo Joe Biden é sócio do governo Lula. É sócio e apoiou pela USAID vários projetos que o STF tocou. Então agora, como o governo americano é eleito pelo povo americano e o povo americano tem uma história de defesa da democracia, agora politicamente os Estados Unidos fala, ô Lula, você recebeu o BRICS, você faz discurso contra o dólar, você fala que nós somos nazistas, fascistas, tudo que é istas, você xinga a gente? Então agora o Brasil está seguindo o caminho de uma ditadura, porque o judiciário controla o poder executivo e o poder legislativo. O Lula falou que não administra o país sem o STF. Então, se os Estados Unidos, pela história do mundo, sempre defender a democracia, e ele interfere, sim, na história do mundo, repito, por isso que a maior parte dos países hoje tem repúblicas e não tem monarquias. Foi os Estados Unidos que plantou república pelo mundo inteiro. Foram os Estados Unidos que plantaram eleições democráticas diretas com voto aferível pelo mundo inteiro. Eles plantaram um sistema de democracia pelo mundo inteiro. E eles estão ensinando mais uma vez. Toda a esquerda, com a mídia de esquerda, já vai falar, todos esses problemas econômicos que virão são culpa do Bolsonaro. Gente, essa é a função deles, tudo é culpa do Bolsonaro.